Boa tarde a todos. Depois de uma manhã muito proveitosa com palestras do querido Hernani Gomes da Costa, HG da Costa, isso, e da Olivia Stenzel, foi uma manhã muito proveitosa. Tivemos agora, recentemente, um almoço de confraternização também, e foi um momento muito agradável. Podemos conversar na informalidade, identificar afinidades, e é assim que se constrói um grupo, que se constrói essa grande congregação que nós estamos buscando. E agora à tarde temos um dos momentos mais esperados do evento, diretamente de Curitiba, né? Temos um convidado importantíssimo, que é o Dr. Gustavo Biscaia de Lacerda, professor na Universidade do Paraná, escritor e positivista ortodoxo. Lembrando que logo após teremos a palestra sobre os 100 anos do Pacto de Pedras Altas, Revolução Federalista de 1923 no Rio Grande do Sul. Também é um tema importante, ligado à doutrina, pois foram as motivações ideológicas, intelectuais, políticas que criaram toda essa cisão entre os monarquistas e os positivistas. E eu orgulhosamente me posiciono ao lado dos republicanos positivistas. Então, e depois do encerramento, um happy hour musical, um sarau cultural. Então, uma tarde cheia de atividades. E amanhã, às 10 da manhã, teremos uma palestra sobre positivismo e a arte. E logo após, às 11 horas, um outro momento muito esperado, que é a palestra do professor Maximiliano Martins Pinheiro, sobre a influência do positivismo no movimento trabalhista. Então, toda essa epopeia trabalhista, Lindolfo Collor, Alberto Pasqualini, João Goulart, próprio Getúlio Vargas, Leonel Brizola, nas pesquisas do professor Maximiliano, não deixam de ser um desdobramento do movimento positivista. Isso é muito importante e motivo de muito orgulho para todos nós. Depois teremos, então, o grande encerramento com, aqui presente hoje, Dr. Luiz Edmundo da Costa Leite, falando orgulhosamente também sobre a história do seu querido tio-avô, Luiz Hildebrando Horta Barbosa, que foi um dos grandes intelectuais estudiosos da doutrina no Brasil. Então, de imediato, chamo aqui à mesa nosso palestrante, que vai dissertar sobre Estado laico, teoria e prática. Com vocês, Dr. Gustavo Biscaia de Lacerda. Boa tarde a todos, a todas. Melhor, né? É com muita alegria, com muita satisfação que participo deste evento, deste importante evento. Bem, vamos lá. Geralmente quando faço a prédica é mais fácil, Então vamos lá. Quando o Erno me convidou para participar do evento, ele sugeriu laicidade. Então, tá bom, é um bom tema, um tema que eu domino, Eu pus laicidade, aceitei essa sugestão, porque tinha sido a sugestão inicial e porque laicidade é uma palavra pequenininha, é curta, é fácil e rápido. Entretanto, é incorreto usarmos a expressão laicidade do Estado. Não é que seja incorreto, mas é uma pequena impropriedade. No âmbito do positivismo, nós falamos em separação dos dois poderes, separação entre igreja e Estado. É essa a expressão um pouco mais correta, rigorosamente é a separação entre os dois poderes. A laicidade do Estado é uma versão ultra secularizada, pequena, da teoria geral da separação entre os dois poderes. Nos debates atuais, nos debates que nós temos, na verdade, nos debates atuais, quando se fala em laicidade do Estado, o que se tem é mais um anticlericalismo movido contra o Estado. É isso. Não é a separação entre igreja e Estado. Então, a nossa teoria, a teoria da separação
teoria positivista da separação entre os dois poderes, vamos dizer que eu sou suspeito para dizer isso, mas a verdade é que a melhor teoria que justifica da melhor maneira a separação entre igreja e Estado é a teoria positivista. As outras teorias, as outras propostas de filosofia política, de teoria política que propõem essa separação, todas elas têm caráter metafísico anticlericalista, contra as religiões. A proposta positivista não é anticlericalista, não é contra nenhuma religião. Na verdade, é para garantir a autonomia e o respeito às religiões, bem como garantir não propriamente a autonomia do Estado, porque o Estado é plenamente autônomo, mas para garantir a dignidade da função política cumprida pelo Estado, não é? Então, a nossa proposta, a proposta positivista, que é o que eu vou comentar aqui um pouco em detalhes, é isso, de que maneira nós propomos a separação entre os dois poderes e como que nós garantimos a dignidade, seja do poder temporal, seja do poder espiritual, seja do Estado, seja das igrejas. De novo, os teóricos que se manifestam hoje em dia, aqui no Brasil, não na França, mas aqui no Brasil, falando a reboque do que os norte-americanos falam, o que eles propõem, na verdade, é um anticlericalismo militante. Não é autonomia das religiões, não é defesa do Estado, é combate às religiões teológicas. Bem, então, feita esse comentário introdutório geral, né, só para justificar aqui o que a gente vai falar, um aspecto inicial que a gente tem que lembrar, tem que comentar, é que, apesar da importância do tema da separação, eu vou falar laicidade do Estado para uma questão de simplificação, né, para não falar separação entre igreja e Estado é muito grande. Laicidade é uma palavra mais rápido, não é? A gente simplifica o discurso. A laicidade do Estado é um tema absolutamente fundamental para qualquer organização social e política contemporânea. Não é o que a gente chama de democracia política, não é? É garantida, estabelecida pela laicidade do Estado. Então é um tema absolutamente central. Apesar de ser central, aqui no Brasil, pelo menos, e de novo, no Brasil, por causa dos Estados Unidos, esse tema é desprezado. Ele é tratado como um tema secundário, um tema terciário, que não tem importância de verdade. Mas isso é um erro, não é? Eu estou insistindo que aqui no Brasil, hoje em dia, e a partir da influência dos Estados Unidos, porque na França a teoria da laicidade é levada a sério. Não é levada a sério como nós positivistas propomos, mas é sem dúvida alguma levada muito mais a sério do que é levada hoje em dia aqui no Brasil. Em Portugal também a laicidade é levada a sério, mais a sério aqui no Brasil. Bem, Portugal e França levam a sério porque são dois países que levam a sério a teoria republicana, levam a sério o republicanismo. Nós não levamos mais a sério o republicanismo no Brasil. Nós não levamos mais a sério o republicanismo desde a década de 1920. Se quisermos dar uma data, eu dou a data de 1924, com a publicação do livro, do capítulo chamado O Idealismo da Constituição, de Francisco José de Oliveira Viana, um predecessor do fascismo brasileiro, que foi implantado lá pelo Getúlio Vargas em seguida, não é? Com Oliveira Viana nós temos o desprezo militante pelo republicanismo, e daí, com o desprezo pelo republicanismo, nós temos o início do desprezo teórico e político da teoria da laicidade. No Brasil nós nunca recuperamos isso. Antes da obra de Oliveira Viana, graças à atuação dos positivistas, levava-se a sério a separação entre igreja e Estado no Brasil. Tanto é que em 1890, não é, no dia 7 de janeiro de 1890, foi proclamada a separação entre igreja e Estado no Brasil, confirmada em 24 de fevereiro de 1891, na primeira Constituição Republicana. Não é?
Então há uma questão, esse desprezo, é um verdadeiro desprezo pela teoria da laicidade atual aqui no Brasil. Ele se dá, por um lado, por uma questão de desprezo pela teoria republicana, pelo republicanismo, mas também por um outro motivo, porque a teoria da laicidade, ela estabelece a obrigação de uma autorrestrição. Os indivíduos e os grupos sociais e políticos têm que se limitar, têm que assumir que têm que limitar seu comportamento. Isso não é nada decepcional. Por exemplo, todo mundo diz que nós não podemos empregar a violência na política. Bem, rejeitar a violência é impor sobre nós mesmos uma autorrestrição. Bem, a teoria da laicidade impõe uma outra autorrestrição, e essa é uma autorrestrição difícil, que é a autorrestrição de não usar, as igrejas e as doutrinas não usarem o Estado para imporem suas crenças. E isso é difícil. O Estado, com sua capacidade de intervenção, sua capacidade de imposição de valores e crenças, é sempre uma gigantesca tentação. Uma gigantesca tentação. E essa tentação é muito difícil de resistir. O único grupo que no Brasil sempre rejeitou essa tentação fomos os positivistas. Talvez os anarquistas também, não é? Então, nós positivistas e talvez também os anarquistas. Fora isso, mais ninguém. Quem atua na política brasileira está sedento pelo poder. Esse é o segundo motivo, e eu acho que é o motivo principal para a rejeição, para o desprezo da teoria da laicidade. Bem, como eu comentei, o tema da laicidade é um dos temas principais da teoria política. Para o positivismo, não é um dos principais, mas na verdade é o tema principal, é a medida política principal. Há uma série de outras medidas correlatas para o estabelecimento do republicanismo positivista, da sociocracia, mas essa é a medida básica, a medida fundamental. Todas as outras são correlatas ou são mais ou menos consequentes, não é? Então, a separação entre os dois poderes é a medida básica. Vale a pena também notar uma outra coisa. Eu estou falando aqui que é a medida básica da teoria política, da filosofia política, não entendam filosofia e teoria num sentido de pura abstração. Entendam isso de teoria, de filosofia, como conjunto de ideias que orientam a ação. Assim como nós precisamos de um conjunto de ideias para saber se nós temos que ser cordiais ou grosseiros, se nós temos que ser mal educados ou bem educados, nós precisamos de um conjunto de ideias para dizer como é que a gente vai se relacionar com o Estado e com a sociedade. É nesse sentido que eu estou empregando a expressão teoria política, filosofia, as expressões teoria política e filosofia política são sinônimas aqui para nós, não é? Bem, se a laicidade então acaba sendo uma pequena gíria, uma maneira muito simples, simplificada de falar de separação entre os dois poderes, o que são esses dois poderes? Os dois poderes são o poder temporal e o poder espiritual, são as duas potências, são as duas principais fontes de organização e de modificação da conduta dos indivíduos e dos grupos nas sociedades. E isso eu estou falando para as sociedades contemporâneas, para as sociedades modernas. Não é? Enfim, hoje é dia 14 de julho, Revolução Francesa, né? Eu estou pensando nas sociedades que surgiram a partir da Revolução Francesa, cujo projeto social e político foi estabelecido, foi afirmado a partir da Revolução Francesa. Sem entrar em detalhes teóricos, filosóficos, né? Na prática é isso. As sociedades modernas, as sociedades contemporâneas, são as sociedades em que tem que ter a aplicação da separação dos dois poderes. Bem, então os dois poderes são aquelas duas grandes potências, né? Aquelas forças sociais que atuam para modificar a conduta dos indivíduos e dos grupos. Bem,
só esperar o barulho aqui do trânsito passar. Pronto. Nós temos, por um lado, o poder temporal, por outro lado, o poder espiritual. O poder temporal, para simplificar, é o Estado, é aquele que atua objetivamente, que modifica externamente a conduta dos indivíduos. Não é? Enfim, quando a gente dirige um carro, por exemplo, quando nós estamos no trânsito, isso é muito fácil. O Estado manda, olha, você tem que seguir esta rua e virar à direita. Se virar à esquerda é multado. Não é? O limite de velocidade numa rua é 60 km por hora. Se andar a 75, a 90, vai ser multado. Não é? São restrições, são modificações externas. É o nosso corpo que é modificado, vai para um lado ou para o outro, não pode ir para um lado ou para o outro. É a modificação objetiva. O fundamento da ação do Estado, do poder temporal, é a violência física. Bem, todo mundo que estuda ciências sociais aprende, não é que o Estado atue apenas primariamente ou exclusivamente pela força física, não é isso. A gente sabe, o Estado sugere, aconselha, faz campanha educativa, mas se a gente fizer alguma coisa errada, a gente recebe multa e vai preso, ou vai preso. Então é nesse sentido que o Estado, o fundamento da ação do Estado é a violência física. E aquele negócio, quando há tumulto social, tumulto civil, quem que pode bater legitimamente nas pessoas? A polícia. A polícia é o Estado. Se nós, como simples cidadãos ou como organização, batermos nos outros, nós estaremos cometendo um crime. Então, o Estado é quem pode usar a violência com legitimidade. Esse é o fundamento da ação do Estado. Cá entre nós, Augusto Comte já dizia isso com todas as letras, a partir de Thomas Hobbes. Eu estou dizendo isso porque nas ciências sociais, essa discussão de que o Estado se baseia na violência física é atribuída a Max Weber, que é a metafísica idealista alemã. Weber definiu isso. Não foi Weber, foi Hobbes. E antes de Weber recuperar Hobbes, Augusto Comte recuperou muito mais e melhor. Enfim, parece bobagem, mas é uma pequena discussão da minha área, que, como é da minha área, vai para os cursos de Sociologia do segundo grau, da faculdade, as pessoas ficam repetindo isso, né? Então, é bom a gente vender nosso próprio peixe, né? Esse é o poder temporal. O poder espiritual é aquele que modifica a conduta dos indivíduos internamente, subjetivamente, por meio do aconselhamento, não é? Quando uma mãe ou um pai falam, quando uma mãe ou um pai ou os dois falam para o filho: filho, não age assim porque isso é errado, o pai ou a mãe estão aconselhando, estão educando e aconselhando a criança, estão agindo como poder espiritual. Bem, isso é dentro de casa. Hoje de manhã o Hernani nos lembrou, né, que há o culto doméstico e há o regime privado. É isso. No âmbito público, não é, na forma de poder social, coletivo, de maneira mais ampla, nós temos o sacerdócio. O sacerdócio não é necessariamente com a corporação dos padres católicos ou dos pastores protestantes, é de todos aqueles que aconselham, que aconselham os indivíduos e os grupos, que promovem valores e ideias. Bem, a religião, de novo, como o Hernani lembrou, a religião tem uma visão totalizante, de conjunto. Então, que o verdadeiro sacerdócio é aquele que apresenta uma visão de conjunto da realidade e que procura dar orientações subjetivas sobre o conjunto da realidade para o conjunto da sociedade. Isso é o sacerdócio. De maneira mais frouxa, exercem funções sacerdotais, mas de maneira empírica, meio solta, meio fragmentária e com muita frequência, de maneira incoerente, diversos outros grupos, né? Jornalistas, professores, psicólogos, coach de vida, manuais de autoajuda e assim por diante. Nós positivistas temos clareza de que a religião
se refere ao conjunto da existência e tem que se dirigir ao conjunto da sociedade. Então o sacerdócio é isso, aquela corporação sistemática que sistematicamente aconselha. Mas no dia a dia, né, diversos outros grupos, né, diversas outras corporações, de uma maneira ou de outra, realizam essa atividade do poder espiritual. Então nós temos o poder temporal, que modifica a conduta objetivamente, forçando as pessoas. Não gosta? Azar o seu, vai pagar a multa, não quer pagar a multa, vai preso. Não quer ser preso, vai apanhar na cacetada, na base da cacetada. O poder espiritual é diferente. O poder espiritual sugere, aconselha, isto é certo, isto é errado, faça isto, não faça aquilo. Se não fizer, o que a gente vai dizer? Lamento, você está errado. O máximo que a gente vai fazer, dependendo do caso, não é tão pouco. A gente pode sugerir uma excomunhão, não é? Uma expulsão da comunidade de valores, mas a gente não manda para o exílio. Não é? A excomunhão é diferente do exílio. Mas enfim, o poder espiritual aconselha, sugere, recomenda. Faça isso, não faça aquilo. Ser egoísta é errado, dependendo do tipo de egoísmo, né? Dependendo da maneira como se desenvolve o egoísmo. É errado. Ser altruísta é certo. Pregar a violência, a violência de qualquer maneira, é errado. Convencer as pessoas por meio do aconselhamento é certo. Bem, vejam só, cada um desses dois poderes desenvolve uma atividade diferente. Obrigado. Cada um desses dois poderes desenvolve uma atividade diferente. Na verdade, a função, em última análise, acaba sendo a mesma, que é modificar o comportamento. Mas o fundamento de cada um é diferente. Portanto, o âmbito de atuação é diferente. O Estado organiza a atividade prática, a atividade objetiva. Ele mantém a ordem social. Ele pode e até deve estimular o desenvolvimento econômico, na medida em que isso é objetivo. Mas a elaboração e a transmissão de valores, isso cabe ao poder espiritual. Bem, a grande questão que a gente faz em seguida é a seguinte: faz sentido nós recebermos aconselhamento sobre a ameaça da violência física? Não é que não possa acontecer, acontece com frequência, mas se nós adotarmos um certo valor, porque podemos correr o risco de sermos espancados, esse valor a que nós aderirmos, será que a adesão vai ser verdadeira? Vai ser legítima? Vai ser sincera? Não. Isso a gente vai desenvolver a hipocrisia e o cinismo. A gente vai professar da boca para fora valores, vai dizer que professa valores, que da boca para dentro, aqui dentro, e aqui dentro a gente não professa de verdade. Então nós vamos nos acostumar a mentir. A mentira vai se tornar uma prática cotidiana. Bem, todos nós sabemos que mentir sistematicamente faz mal. Nós nos degradamos como seres humanos, individualmente, e na medida em que a mentira se torna um valor coletivo, aquela sociedade se degrada. A gente sabe disso por experiência pessoal, cotidiana aqui no Brasil, não é? A gente tem um monte de leis que a gente diz que é lei que não foi feita para pegar. Então nós vivemos mentiras, isso nos degrada como indivíduos e nos degrada como cidadãos. Bem, então não faz sentido significa não funciona, não é? Impor valores, impor pela violência física valores e ideias não funciona. O Estado impor crenças não dá certo. Inversamente, aquelas crenças, aqueles corpos doutrinários e aquelas igrejas, né? A gente tem que distinguir as igrejas
das doutrinas. As doutrinas são as ideias e os valores. As igrejas são as instituições, né? O conjunto de seres humanos organizados que atuam numa certa direção. Bem, as igrejas e as doutrinas que são impostas pelo Estado, elas também se degradam. Não é apenas a ordem social e política maior que se degrada, é o corpo doutrinário que começa a ser desrespeitado, que começa a ser visto com desprezo. Muitas das crenças, muitas das religiões que nós vemos hoje em dia serem criticadas, muitas das crenças que são criticadas hoje em dia são criticadas não tanto pelo conteúdo específico, por aquilo que elas dizem que acreditam, mas por causa dos meios que elas empregam para serem difundidas. A opressão, a violência, a cadeia, a amputação de mão, a marcação com ferro quente, a chibatada, o escravizamento. Bem, então, quando doutrinas são impostas pelo Estado, há uma degradação generalizada, seja do Estado, seja da crença e da igreja, que se aproveita do Estado para impor suas doutrinas. Então, de maneira muito simples, muito direta, essa é a justificativa para a separação entre igreja e Estado. De maneira muito simples, muito direta. Bem, a história do século XX foi riquíssima em muitos ensinamentos. Infelizmente, muitos desses ensinamentos foram ensinamentos negativos, coisas que não se deve fazer. Não é? Nós aprendemos muitas coisas positivas, mas muitas são coisas que a gente não deve fazer. Uma delas se refere diretamente à separação entre igreja e Estado, que é a vinculação da cidadania à profissão de fé. Isso aconteceu nos estados totalitários, classicamente na União Soviética e na Alemanha nazista. E na Alemanha nazista, não estou me referindo aqui à Itália fascista, é a Alemanha nazista e a União Soviética. Na verdade, no mundo soviético, do comunismo soviético, então todo o leste europeu, China atual, não é? Cuba até alguns anos, Albânia, blá 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 blá. O que aconteceu nesses países totalitários? Houve uma maneira muito específica de vincular os dois poderes, né, de o Estado impor algumas doutrinas, que era a vinculação da cidadania à profissão de fé. Essa, na verdade, é a vinculação da cidadania. A profissão de fé é a versão contemporânea do que acontecia com religiões monoteístas em outros tempos. O que é isso, a vinculação da cidadania com a profissão de fé? É assim, se você não for filiado, se você não fosse, né? Na China ainda acontece isso, mais ou menos. Mas até 89, 91 isso era mais evidente. Nos países de orientação soviética e na Alemanha nazista, se o cidadão não fosse filiado ao partido político dominante, ele não tinha cidadania plena. O que é cidadania plena? Para nós, cidadania plena é poder usar o SUS, usar o Serviço Público de Saúde, poder tirar o título de eleitor, poder fazer o passaporte para viajar para o exterior, não é bem entendido, né? Então, nesses países, nos países totalitários, houve a vinculação da doutrina, da adesão à doutrina de Estado, imposta pelo Estado, não é, pela doutrina oficial do Estado, à cidadania. Na prática, isso não é tão duro assim, porque as pessoas têm que se mexer, têm que trabalhar, têm que ter emprego, né? Têm que ir para um lado para o outro, assim por diante. Mas as únicas pessoas nesses países que tinham cidadania plena eram os filiados aos partidos políticos. Na União Soviética, ao Partido Comunista da antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, na Alemanha nazista, ao antigo Partido Nazista. Bem, essa é uma aplicação contemporânea, quer dizer, a rejeição, a desvinculação da cidadania
com a aceitação de uma doutrina, é uma aplicação contemporânea da separação entre os dois poderes. Aqui no Brasil, atualmente, mas na verdade no Brasil da Primeira República, não é, de 1889, o sujeito, ou a pessoa, né, nascia no Brasil, adquiria de alguma maneira a nacionalidade brasileira, tornava-se cidadão brasileiro, tinha direito à cidadania brasileira, ponto final, não tinha que aderir, não tinha que professar doutrina nenhuma. Na França atualmente é mais ou menos isso, mais ou menos, porque na França eles adotam um certo anticlericalismo, não é? O que alguns chamam de laicismo. Eu acho errado distinguir laicidade de laicismo, mas na França eles acabam fazendo isso, o laicismo, que é uma laicidade opressiva, que vincula uma certa aceitação a certos valores com a cidadania. Bem, no Brasil atual, estamos tendo progressivamente uma nova vinculação de profissão de fé com possibilidades de cidadania. O vestibular das universidades públicas federais, não é? Universidades e institutos federais de norte a sul, e universidades e institutos, e muitas universidades estaduais, em particular as estaduais paulistas, não é? A USP, a Universidade de São Paulo, a Unicamp, a Universidade Estadual de Campinas e a Universidade Estadual de São Paulo, a Unesp. Eu estou citando as estaduais paulistas porque elas têm um efeito demonstração. O que acontece em São Paulo é repetido, é replicado no resto do país. É muito claro isso. O que está acontecendo? Para poder participar do vestibular não faz diferença, qualquer um participa, mas para ter aprovação do vestibular é necessário adesão aos valores cada vez mais impostos pelo Estado. Por exemplo, se a pessoa, o que a gente chama de democracia é o que nós positivistas chamaríamos de republicanismo. Liberdade de ir e vir, liberdade de expressão, liberdade de pensamento, liberdade de associação, respeito, tolerância, antiviolência, pacifismo, enfim. Não é o que nós positivistas chamamos de sociocracia, é o que se chama por aí de democracia. Bem, digamos que uma pessoa, um fascista, um neofascista, eu sou do Paraná, né? Ali o Paraná tem muitos neofascistas, né? E infelizmente Santa Catarina tem mais ainda, tem nazista mesmo lá em Santa Catarina, infelizmente. Digamos que algum desses malucos queira prestar o vestibular, eles são contra a chamada democracia. Eles podem se inscrever nos vestibulares das federais, mas se na redação do vestibular eles forem contra a democracia, eles não têm direito a entrar na universidade. Isso é vinculação da cidadania a uma certa profissão de fé. Se nós queremos que as pessoas tenham liberdade de pensar o que quiser, tem liberdade de pensar o que quiser, por mais asquerosa que seja a profissão de fé da pessoa. Por mais asquerosa que seja. Dando um passo adiante, as universidades federais, eu trabalho numa universidade federal, as universidades federais, seguindo um impulso próprio do governo federal, mas também repetindo um impulso dado pelas universidades estaduais paulistas, estão assumindo cada vez mais a política identitária como política oficial do Estado. Um mês atrás eu sou membro do Conselho Setorial, lá na Federal do Paraná, as faculdades, institutos são chamados de setores. Eu sou representante no conselho da minha faculdade. Tive uma palestra, política oficial da universidade, política identitária. Eu fiz um curso público, bancado pelo Estado, dizendo como que eu posso e não posso falar como servidor público. Eu não posso falar que a pessoa tem um transtorno mental. Eu tenho que dizer que ela é neurodivergente. Eu tenho que adotar essa gíria atualmente. Isso para dar um exemplo banal. Não é? Tem uma música dos Novos Baianos, Preta Pretinha.
O Alceu Valença fica durante 10 minutos falando preta, preta, pretinha, super carinhosa. Essa música hoje em dia é inaceitável. Doutrina oficial do Estado. A senhora pediu a palavra? O professor falou que, por exemplo, um aluno que vai para a universidade e que não está dentro do sistema democrático, como que eles vão saber se a pessoa é democrática aos 19 anos de idade? Eles adotam o que está na redação do vestibular, porque as questões objetivas, que é a múltipla escolha, e as questões subjetivas, né? Aí depende muito da área. Minha área de ciências sociais é prova de história, mas tem a redação. E as redações tem que escrever ali 30 linhas discutindo algum valor. E devido ao clima politicamente conflagrado que nós temos vivido nos últimos 10 anos, são, pelo menos lá no Paraná, são questões de política cotidiana, direitos humanos, política identitária e assim por diante. É aí que eles avaliam. Ali. Se a pessoa não pode tirar 0 na redação. É assim, ela não pode tirar 0. Ela tem que acertar uma questão em todas as outras e não pode ir com 0 na redação. Se ela disser, viva, de novo, eu tenho nojo do nazismo, sou radicalmente contra o nazismo, não me entendam de maneira errada, mas se a pessoa, professando um valor detestável, disser Heil Hitler, escrever Heil Hitler na redação, ela leva 0 na redação e não entra na universidade. Então, é profissão de fé, nós estamos vinculando a cidadania à profissão de fé. Bem, adicionalmente, a gente tem que lembrar também uma coisa, se a universidade é um espaço de educação, no meu campus, né, tem uma faixa gigantesca que a reitoria mandou por lá na época da pandemia. É espaço de educação democrática. Bem, a pessoa pode entrar nazistinha na universidade e é educada, não é? Aprende outros valores e sai não nazistinha da universidade. Né? A universidade, ao rejeitar essas pessoas, ela está rejeitando o seu papel educativo. Mas deixando de lado o caráter educativo da universidade, é isso que nós estamos fazendo. Nós estamos condicionando uma política de Estado a uma certa profissão de fé. E não, de novo, não concordo com o nazismo, tenho nojo. Votei contra o fascista nas 2 eleições. Contra o fascista. Fiz campanha, o que eu geralmente eu não faço. É ou não é? Então eu acho assim, o que o brasileiro chama de fascismo, muitas vezes ele nem sabe o que ele está falando. Eu vi várias pessoas falando sobre isso, vai visitar um campo de concentração, vai ver o que aconteceu. É muito diferente do que simplesmente usar as palavras. Eu acho que o brasileiro tem muita mania de se apropriar de palavras e de fazer um discurso que ele nem entende o que ele está falando. Aqui tem milhões de pessoas assim. Sim. E depois, agora me interessaria que o senhor falou da Unesco e da USP, como, por exemplo, quer dizer que um mineiro, se ele for para São Paulo, ele não pode. Não, pode. As universidades são universais no sentido de que aceitam candidatos de qualquer parte do país, não é? E se obtiverem a nota, entram. Mas se manifestarem valores contrários aos valores expressos oficialmente pelo Estado de São Paulo ou pelo Estado Nacional Brasileiro, não é? Se professarem valores opostos, não entram. É isso que eu estou argumentando. Mas isso é feito essa análise nessa redação, na redação. Sim. É aí que eles analisam isso. Esse é o único meio efetivo. Como eu falei, há as questões objetivas, que é múltipla escolha, não tenho que exprimir opinião. Há as questões que são dissertativas, em que tem que apresentar raciocínios, mas aí não é propriamente exprimir opinião.
O único momento em que há expressão de opinião é na redação. E aí que pode haver esse problema efetivo. Okay? Bem, no caso da política de educação, enfim, a educação mexe com valores. A vinculação da cidadania com profissão de fé, profissão de valores no Brasil não se estende a outras coisas. Por exemplo, felizmente para nós usarmos os serviços do SUS para sermos vacinados contra a Covid, não importa a crença da pessoa, não importa a cor, a crença, importa a idade, não é? Importa a condição física. Aí a gente vê a ordem de prioridade. Mas fora isso não tem discriminação. Não é? Bem, eu dei esses exemplos para indicar como o princípio da separação entre igreja e Estado não é algo secundário, como a gente pode aplicar de maneira muito direta, muito concreta, hoje em dia, de maneira muito clara. Bem, que horas são? Por favor. 3:12. Ok. Bem, então, seguindo adiante, o princípio da separação entre igreja e Estado é isso. O Estado trata apenas da ordem material. E deixa a formulação e a difusão de valores e ideias a cargo da sociedade civil. Sejam professores, sejam jornalistas, sejam psicólogos, sejam coach de vida, sejam igrejas, sejamos nós, sejam museus, sejam sociedades artísticas, não é? A sociedade civil, a chamada sociedade civil, é a ela que cabe a elaboração e a difusão dos valores. E mais, dando um passo além, o Estado, ele se torna legítimo. O que é a legitimidade? É a crença subjetiva dos cidadãos de que a atuação do Estado é aceitável. A legitimidade é uma ideia e um valor. Quem que estabelece a legitimidade do Estado? O Estado não se legitima a si próprio. Quem legitima o Estado é a sociedade civil, é o poder espiritual que legitima. Assim como a sociedade civil e o poder espiritual legitima, a sociedade civil e o poder espiritual deslegitimam. Fazem de um lado, fazem para o outro. Na Inglaterra está havendo um processo, eu acho ótimo, um processo de deslegitimação do Estado inglês, na forma da monarquia. A monarquia é cada vez menos levada a sério. Bem, aqui no Brasil nós sabemos que o Estado tem um problema crônico de legitimação, porque é um Estado, ser grande não é problema, ser pesado não é problema. O Estado brasileiro é pequeno, na verdade, é pequeno, e o problema dele é um problema de relativa ineficiência, né? O Estado brasileiro deve ser muito maior do que é. O problema é que o Estado brasileiro ele não atende às necessidades que deveria atender, e os salários são muito altos, cá entre nós, são muito altos lá em cima, no judiciário, depois do judiciário e Ministério Público, depois legislativo e enfim para o executivo. O meu salário não é alto não, dos meus colegas na universidade não é salário alto, dos ministros tem que ser alto porque estão lá em cima, mas enfim, qualquer procurador da República ganha, enfim, é um salário fora da realidade. Enfim, então cabe ao Estado, desculpe, eu perdi o fio da meada. O Estado não se legitima a si próprio, e nós sabemos que o Estado brasileiro tem uma séria crise de legitimação. Por que tem essa crise de legitimação? Porque a sociedade civil corretamente exerce o seu papel de atuação crítica em relação ao Estado. Às vezes a criticidade vai demais, dizendo que o Estado não presta no sentido que deveria acabar o Estado.
não é? E isso vai demais, mas na medida em que a sociedade civil, os grupos organizados, o sacerdócio, como nós falamos, nós positivistas falamos, né? O sacerdócio desenvolve sua atividade, ele põe em questão a atuação do Estado. Olha, o Estado é muito pesado, é muito violento e não entrega o que deveria entregar. Então o Estado tem que se modificar para entregar aquilo que ele tem que entregar. Uma saúde de qualidade, uma educação básica, pelo menos de qualidade, e criar condições efetivas de desenvolvimento econômico e social. É isso que o Estado tem que fazer. E claro, o Estado tem que parar de descer o cacete nas pessoas. Nós estamos na cidade do Rio de Janeiro, o problema da violência urbana, seja da violência da sociedade civil, seja dos policiais, é uma constante. É lendário isso. Quando eu dava aula, o primeiro exemplo eu dava Rio de Janeiro, infelizmente. Não é? Eu tenho família, muitos amigos aqui no Rio de Janeiro, então me dói dizer isso. Mas, enfim, é um exemplo arquetípico, não é? Mas isso é consequência da política do Rio de Janeiro. Não fosse assim, para mim, tivesse aqui uma política que olhasse para o socialismo, para a educação, o problema das favelas, mas fosse bem natural, que depois que roubou, e agora passou, isso também é e vai continuar nessa pior isso. E qual que é a solução disso de verdade a longo prazo? É o Estado se reformar, mas é a sociedade civil insistir. Mas não é só insistir que o Estado tem que... O governo estadual do Rio de Janeiro e o governo municipal da cidade do Rio de Janeiro. Não são somente esses estados que têm que mudar. A sociedade civil tem que professar valores adequados para isso. Não é, nos últimos anos o tema da corrupção esteve em voga de uma maneira que acabou degradando a moralidade, mas a moralidade tem que fazer parte, né? As pessoas têm que ser honestas, têm que se respeitar, não é? Tem que assumir que a vida social não pode ser violenta. E a violência não é simplesmente a população, o policial dando tiro ou não nas pessoas. É a população não aceitando a criminalidade, não aceitando a ética da malandragem. Isso também é uma forma de violência. E se não acabar a ética da malandragem, não tem solução. E isso é muito claro. Bem, isso tudo que eu falei foi para indicar, então, qual que é um papel básico da separação dos dois poderes, quais são os papéis que cabem ao poder espiritual e ao poder temporal. Bem, eu falei agora em moralidade. O princípio fundamental da vida pública, da vida coletiva, tem que ser realmente a subordinação da política à moral. Nas ciências sociais, na filosofia, fala-se que isso é moralismo, ou, por outra, que uma das conquistas fundamentais do pensamento político moderno foi a separação entre a moral e a política. Essa separação teria sido realizada por Maquiavel, no século XV para XVI, no livro O Príncipe. Eu repeti isso durante muitos anos. Não é? Que é a separação entre a moral e a política, e que teria sido um avanço, uma análise amoral da política, não imoral, amoral, uma análise da política que desconsidere a moralidade. O problema é que se nós consideramos de verdade isso, nós percebemos que isso é uma tolice arrematada. É uma tolice arrematada. Qualquer análise amoral da política, na verdade, vai ser uma camuflagem para uma análise imoral da política. Quando a gente quer agir, como Augusto Comte dizia, né? Não por acaso Augusto Comte dizia, quando nós queremos agir apenas intelectualmente, sem sermos motivados pelos nossos sentimentos ou pelo altruísmo, nós estamos agindo pelos sentimentos, mas pelos sentimentos egoístas, travestindo o egoísmo com uma roupagem de intelectualidade.
A análise amoral da política é a mesma coisa, é uma análise imoralista da política, não é? Pregando a imoralidade na política travestida de amoralidade, de amoralismo. O que é o amoralismo? É a análise puramente intelectualista. Bem, o que seria a análise amoral da política? Dizer que a política tem suas próprias regras, que quem tem poder quer ter poder, que não existe vácuo de poder. Bem, eu não preciso defender o egoísmo coletivo para reconhecer isso, que não existe vácuo na política. Eu não preciso defender um egoísmo sistemático para reconhecer que quem tem poder quer usar o poder. Nós não precisamos ser egoístas, nós não precisamos defender a prepotência, a violência sistemática. Na verdade, o problema do amoralismo que se transforma em imoralismo é exatamente isso, é justificar a violência sistemática na política, é a política de poder. Todos nós aqui já ouvimos falar do príncipe Bismarck, que realizou a unificação da Alemanha. Dizem que ele era um grande, ele era um brilhante estrategista. Não era. Ele enfiava os pés pelas mãos o tempo todo. Ele cimentou a Primeira Guerra Mundial. 45 anos antes da Primeira Guerra Mundial começar, o príncipe Bismarck lançou os fundamentos da guerra, do conflito de 14. Enfim, o que o príncipe Bismarck fez? Está ao vivo. O que o príncipe Bismarck fez? Ele realizava uma política de poder, de prestígio também, né? É assim, eu tenho mais poder, eu mando, você tem menos poder, você obedece. Não, não é você obedece, você cala a boca. Eu tenho poder, vou invadir os principados alemães e vou transformar a Prússia de um estado pequeno, numa terra árida, lá no norte da Alemanha, vou transformar na principal potência da Alemanha. E vou conceder à Dinamarca a sua existência, depois de ter cortado, depois de ter roubado 1/3 do território dinamarquês. A política, a análise política amoral dá origem à política de poder. E a política de poder é uma política imoral. Vladimir Putin que o diga, quando em 2014 ele entrou na província da Crimeia fazendo um passeio lá e anexou a Crimeia, depois ele ter destruído a Geórgia e o Kosovo, e como está fazendo na Ucrânia. Eu sou descendente de ucranianos e hoje, sendo muito franco, hoje todas as pessoas que são contra a guerra, todos somos ucranianos também. Não há outra perspectiva. Bem, por que eu estou fazendo essa digressão? Para indicar que o princípio fundamental da política é a submissão da política à moral. Não existe política imoral ou amoral. A política só pode ser verdadeiramente moral, só pode haver verdadeiramente uma subordinação da política amoral quando há a separação dos dois poderes. Por quê? Porque aí, por um lado, o Estado se concentra na sua atividade material e, por outro lado, o poder espiritual tem autonomia para exercer sua capacidade crítica, para fiscalizar o Estado, para fiscalizar os hábitos da sociedade civil e do próprio Estado. Eu vou usar uma expressão meio chula, mas que dá bem a medida da coisa. O poder temporal ter autonomia significa não ter o rabo preso. Só tem autonomia quem não tem o rabo preso. O sacerdócio, o poder espiritual, só não tem o rabo preso quando ele não depende do Estado, quando há a separação entre os dois poderes. É isso.
O Estado só pode criticar, nós só podemos criticar a atuação dos governantes quando nós não dependemos dos governantes. E não é só depender financeiramente, é quando nós temos certeza de que o governante não vai bater em nós porque nós o criticamos. Que é o que podia estar acontecendo hoje no Brasil, que é o que acontece na China, o que acontece na Rússia, etc, etc, etc. De novo, a separação entre os dois poderes, não por acaso, é a medida fundamental de toda sociedade moderna, toda sociedade de liberdades. É o que nós positivistas chamamos de sociocracia. É o que popularmente se chama hoje de democracia. É a medida fundamental. Tudo isso é só para a página 1 das minhas anotações aqui. Mas é porque eu já adiantei muita coisa, aproveitei algumas observações, né? Fiz algumas digressões esclarecedoras. Bem, seguindo adiante aqui, é somente alguns esclarecimentos que eu acho que vale a pena, né? Algo que eu comentei logo no início. A laicidade do Estado não é anticlericalismo. O que é o anticlericalismo? Bem, o anticlericalismo é o anticlericalismo. O que é o clericalismo? Eu comentei antes que nós temos que separar as doutrinas das instituições, das igrejas. Claro que as doutrinas só têm atuação quando uma igreja manifesta, quando uma igreja propõe, difunde aquela doutrina. Pode ser, não precisa ser uma igreja especificamente, não é um conjunto de pessoas. Bem, o clericalismo é a atuação militante de uma igreja para obter o apoio do Estado. O clericalismo é isso, não é? Quando uma igreja, quando uma comunidade que elabora e difunde valores, faz uma atuação sistemática para obter o apoio do Estado, e obtém o apoio do Estado para a difusão das suas crenças. Bem, o anticlericalismo por um lado, é o combate à atuação dessas igrejas, mas ele tem um sentido um pouco maior. O anticlericalismo tem um sentido de combate às igrejas em geral, ou alguma igreja em particular. A laicidade do Estado, como é defendida correntemente, inclusive em instituições públicas do Estado do Rio de Janeiro, a laicidade do Estado, como defendida por muita gente aqui no Brasil, inclusive aqui neste Estado, nesta cidade, não é laicidade do Estado, é anticlericalismo. Fazem combate sistemático às igrejas, em particular às igrejas cristãs, Igreja Católica e as evangélicas em particular, em nome da laicidade. Acaba havendo uma certa sobreposição entre uma coisa e outra. Na prática, pode haver uma certa sobreposição. Mas o conceito de separação entre igreja e Estado que eu estou apresentando é o conceito positivista. É o que nós da igreja, da religião da humanidade, nós defendemos. O Estado fica de um lado, as igrejas ficam do outro. E as igrejas têm que se limitar, têm que se autoconter e não buscar o apoio do Estado para se imporem. Bem, aquelas igrejas que realmente buscam o apoio do Estado, essas igrejas, elas têm que ser combatidas, não as igrejas em si, mas a prática específica que elas adotam de buscarem o apoio do Estado. Entretanto, há muitos grupos no Brasil que criticam não apenas a prática específica dessas igrejas, nós sabemos que há muitas igrejas que agem assim hoje aqui no Brasil, tanto é que existe a chamada bancada da Bíblia no Congresso Nacional, não é? Não por acaso se a bancada da Bíblia integra a bancada BBB, né? Mas enfim, mas há muitos grupos que criticam não apenas a atuação clericalista de muitas igrejas, como aproveitam o combate a essa política para combaterem as próprias igrejas.
E aí, quando combatem as igrejas, estão promovendo o anticlericalismo. Bem, a separação entre os dois poderes não é anticlericalismo. Pelo menos não é como nós positivistas defendemos. Nós podemos criticar as outras igrejas, podemos criticar as outras doutrinas, podemos criticar as práticas de algumas igrejas, mas a gente tem muita clareza. Uma coisa é criticar a igreja, criticar a doutrina. Outra coisa é criticar aquela política específica que algumas doutrinas, algumas igrejas realizam. Quando nós positivistas criticamos o clericalismo de muitas igrejas, nós estamos criticando o clericalismo das igrejas, não estamos criticando as igrejas de modo geral, não estamos criticando as doutrinas que aquelas igrejas professam. Mas há muitos grupos que fazem isso, que criticam tudo de uma única vez. E não apenas fazem isso, como promovem o cientificismo. Promovem o cientificismo militante de Estado. Afirmam que o Estado tem que defender a ciência contra as teologias. Eu já ouvi gente falando exatamente isso, que a laicidade do Estado consiste em combate ao teologismo do Estado em nome do cientificismo do Estado. Eu não vou citar nomes aqui para não ser indelicado, mas eu já ouvi gente, pessoas com doutorado falando isso. Bem, a separação entre igreja e Estado não é anticlericalismo, como eu estou falando. Nós criticamos a intromissão da igreja no Estado e do Estado nas igrejas. Quando nós positivistas criticamos a prática de algumas igrejas, nós criticamos a prática das igrejas. Se é para criticar as igrejas, é outra história, por outros motivos. Bem, então, separação entre igreja e Estado não é anticlericalismo, para nós, pelo menos. Separação entre igreja e Estado não é Estado ateu. É muito fácil de entender, porque o Estado ateu é um Estado que tem uma doutrina oficial do Estado. Qual que é a doutrina? O ateísmo de Estado. A União Soviética era isso, ateísmo de Estado. A China, até uns anos atrás, pelo menos até 79, no período do Mao Tse-tung, a China praticava ateísmo de Estado. Quando assumiu o Deng Xiaoping, aí mudou. Aí deixou um pouquinho o ateísmo de Estado. Agora tem um pouco o confucionismo de Estado lá. Mas, enfim, a separação entre igreja e Estado não é Estado ateu. Estado confessional. Pois é, o Estado ateu é um caso particular do Estado confessional. O Brasil, entre 1500 e 1890, não é, até 7 de janeiro de 1890, era um Estado confessional, em que a religião católica era a doutrina oficial do Estado, não é? Na época da colônia, havia a íntima vinculação entre ser católico e ser cidadão do Estado português. Falar de cidadania naquela época é meio errado, mas vamos aceitar. Na época do Império, a partir da Constituição de 1824, houve uma certa desvinculação, porque houve aí a política de imigração dos protestantes, aqui para o Rio de Janeiro e para Santa Catarina e Rio Grande do Sul, não é? Dos protestantes, dos luteranos e dos calvinistas. Aqui a Serra Fluminense, enfim, tem lá muitas cidades de calvinistas, né? Bem, então, nesses dois períodos, Brasil Colônia e Brasil Império, foram estados confessionais, mais restrito no Brasil Colônia, um pouco menos restrito no Brasil Império. Depois da Guerra do Paraguai, a partir de 1870, aí começou a ter mais liberdade, não liberdade plena. Nós positivistas pudemos nos manifestar, podíamos desde antes, mas desde 1870 pudemos nos manifestar. Com a República foi proclamada a plena separação, mas mesmo assim havia perseguição oficial.
às religiões de matriz africana e aos espíritas. Quem que se batia a favor das religiões de matriz africana e a favor, em defesa dos espíritas? Apenas os positivistas. E, claro, os próprios interessados. Não é? Mas quem que se batia e aparecendo como um maluco, como bicho esquisito, como bicho de 7 cabeças? Miguel Lemos, Raimundo Teixeira Mendes e os positivistas. Parecíamos uns malucos, porque éramos a favor dos bruxos, dos macumbeiros. Nós éramos a favor disso. E, bem, claro que aí a gente aparece como um maluco, éramos a favor dos bruxos. Hoje está na moda ser a favor disso. Não é? Tá na moda, não é só uma questão de ser respeitado, mas está na moda. É legal, é bonito, vende bem. Mas quando não vendia bem, quando tirava adeptos, nós dávamos a cara a tapa. Bem, então, separação entre igreja e Estado. Não há Estado ateu, evidentemente não há Estado confessional, não há anticlericalismo e não há Estado pluriconfessional. O que é o Estado pluriconfessional? E essa é uma das alternativas que apresentam. O Estado pluriconfessional é aquele que reconhece de maneira oficial mais de uma religião. Exemplo clássico, a Alemanha. A Alemanha é um Estado confessional, mas é plural. A Argentina é um Estado confessional. A religião oficial do Estado é o catolicismo lá. O Uruguai não. O Uruguai é laico. O Paraguai eu não sei. Eu não sei mesmo, falha minha. É confessional? Católico. A Alemanha é pluriconfessional. A Alemanha é católica, judaica, evangélica, luterana. E, se não me engano, está reconhecendo o islamismo por uma pressão demográfica. Eu não sei se também o calvinismo, mas enfim, catolicismo, luteranismo, judaísmo, também por uma questão histórica, né? Enfim, e agora acho que também o islamismo. A Alemanha é pluriconfessional. A Inglaterra é confessional. Até há 15 o primeiro-ministro era proibido de não ser anglicano. E até hoje parece que alguns cargos, para você trabalhar na Inglaterra, somente os anglicanos que podem ocupar. Os oficialmente anglicanos. Da parte da justiça. Isso, aí dizem que é um Estado democrático. Talvez seja democrático, mas certamente não é republicano. Por definição não é republicano, não por acaso. No caso da Inglaterra, o ex-ministro Tony Blair, que era da terceira via, blá blá blá, ele pessoalmente era católico, mas ele não podia manifestar em público o catolicismo porque era primeiro-ministro, e ele não pôde batizar os filhos nas igrejas católicas, exatamente porque a igreja oficial da Inglaterra é a igreja anglicana, e ele tinha que respeitar a rainha, a Elizabeth II. O atual primeiro-ministro eu acho que é hindu, não é que ele seja de origem indiana, ele pessoalmente é hindu. Então mudaram essa regra, mas isso faz pouco tempo. Até 1830 e tantos a Inglaterra proibia o catolicismo. 1837, um negócio assim. É assustador. A Inglaterra, blá blá blá, liberalismo inglês. Enfim, haveria aqui outras coisas para comentar, mas são mais detalhes, né? Mais especificações e assim por diante, né? Eu só quero comentar um último aspecto. Há duas possibilidades concretas do ponto de vista histórico para nós implementarmos como política de Estado, como organização social, a laicidade do Estado. Há dois caminhos, né? A gente pode chamar de via da impossibilidade e via do princípio. O Brasil, a França, Portugal
adotaram a via do princípio. A laicidade do Estado foi adotada como um princípio fundamental da República. Por mais que haja problemas, são valores fundamentais. Escolheram como um valor, assim como a nossa Constituição Federal atual diz, são valores da República, os direitos humanos, o pacifismo, blá blá blá. Portugal, França, eu falei o Brasil até uma época, né? Nós tínhamos adotado como princípio. Bem, há uma outra via, que é a via da impossibilidade. É o caso dos Estados Unidos, que é o caso mais prático, é o que mais acontece. Que é assim, o país se torna laico porque nenhuma crença, nenhuma seita específica é numericamente dominante para impor sua crença sobre o conjunto do país. Como nos Estados Unidos, não havia na época colonial e depois na época das constituições, na década de 1780, não havia nenhuma seita capaz de se impor sobre o conjunto das 13 colônias. Eles decidiram não ter religião oficial no Estado, somente por causa disso. Houve colônias lá que estabeleceram nos Estados Unidos, entre as 13 colônias originais, houve colônias que adotaram oficialmente a laicidade do Estado, em particular Rhode Island. Rhode Island, que foi fundada por um batista. Eles assumiram a laicidade do Estado como valor fundamental. Cada cidadão daquela colônia era a colônia de Rhode Island e Providence. Providence é a capital de Rhode Island. Rhode Island é do tamanho de Sergipe, é o menor estado dos Estados Unidos, né? Pequenininho. Não é? O fundador estabeleceu que cada cidadão teria a liberdade para escolher a crença que quisesse. Ele estabeleceu por princípio a laicidade do Estado. Mas o conjunto das 13 colônias não tinha nenhuma seita capaz de impor suas próprias crenças sobre o conjunto do novo país. Havia teístas, panteístas, batistas, anabatistas, quase tudo quanto a crença lá. Nenhuma se impunha. E aí eles adotaram a separação entre igreja e Estado, que é a primeira emenda. É a primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos. Então, essa é a via da impossibilidade. Não tem nenhuma que aceite, que seja dominante, então não vai ter nenhuma. Qual que é o perigo desse critério? Quando uma se torna dominante, acaba a laicidade do Estado. Acaba a laicidade do Estado. Então, a laicidade, por princípio, muitas vezes é mais difícil, mas ela é mais segura. Ela é mais segura. Bem, eu acabei me estendendo aqui, não comentei tudo que eu queria, porque eu tinha muita coisa para comentar, mas a ideia básica era essa, né? Apresentar o que seria a separação entre os dois estados, quais são os dois, a separação entre os dois poderes, desculpa. O que são os dois poderes e por que é importante manter separados os dois poderes. De novo, para quê? Para manter a dignidade de cada um dos dois poderes. Em última análise, para garantir as liberdades de pensamento, de expressão e de associação. Essas 3 liberdades são as liberdades fundamentais de toda a sociedade livre. Nós, positivistas, chamamos essas sociedades de sociocracias. O discurso corrente chama isso de democracia. Não é? Isso é a laicidade do Estado. O único grupo que sistematicamente, desde o início, com uma questão de valor, de princípio, moral, político, filosófico, estabelece a separação entre os dois poderes, foi e é o positivismo. O único grupo que, desde o início da sua atuação,
sempre se pautou pela separação entre igreja e Estado, fomos nós positivistas. Não é? Então, esse tema, ele é fundamental, ele é importante, ele explica, ou ele é a base, ele é a condição para todas as outras medidas práticas, filosóficas, afetivas, artísticas, etc, 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 que o positivismo propõe. É essa a importância dele. Bem, eu espero que tenham gostado, que tenham aproveitado, fico aberto a conversas, a debates depois, e é isso. Obrigado. Só dois últimos comentários. Tudo isso que eu falei, eu apresentei nesse meu livrinho, Laicidade na Primeira República, em que eu trato um pouco dessas coisas, e o Maximiliano está aqui, ele também está lançando o que ele generosamente afirma que é uma continuação do meu livro. Então, agradeço, aceito o título, então ele está lançando um livrinho que seria uma continuação da minha pesquisa também. Então, 2 livros sobre esse tema. É isso. Aproveitando então, se é possível, eu tenho notícia de que essa questão está sendo levada a sério no dia brasileiro. Por exemplo, havia restrições que o vereador positivista fosse professor na universidade pública. É correto isso? É correto. Essa ideia é correta? É um problema. Na prática, É assim, eu não entrei nesse tema porque é um tema, não é do ponto de vista intelectual, é muito simples, é muito direto. Do ponto de vista prático é difícil, porque envolve ganha-pão, não é? Envolve uma questão do desenvolvimento nacional. Mas o fato é que as universidades públicas correspondem na parte de ensino, não propriamente na parte de pesquisa. É que as universidades têm 3 funções: ensino, pesquisa e extensão. A parte de pesquisa, ela sempre pode ser entendida em termos de desenvolvimento nacional. Então, até entraria na parte de desenvolvimento econômico. A parte de extensão é prestação de serviços. Na prática é isso, a prestação de serviço. Hospital veterinário, hospital escola, acaba sendo muito isso. A parte de ensino, isso é problemático. Universidade pública é o Estado promovendo algumas doutrinas. E se um positivista vai ser professor de universidade pública, ele estará promovendo o Estado, estará usando o Estado para promover alguma doutrina, nem que seja a doutrina científica. E é a doutrina científica mesmo. Né? Por exemplo, por que a gente não pode ensinar de verdade numa universidade pública a doutrina da Terra plana? Por quê? Não, por que a gente não pode ensinar como as escolas secundárias adventistas, elas afirmam que os dinossauros morreram e foram soterrados e geraram petróleo, ou então geraram os esqueletos, porque houve o dilúvio de Noé. Foi aí que os dinossauros morreram. Por que a gente não pode ensinar isso numa universidade pública? Eu acho isso errado. Mas, enfim, é liberdade de expressão, de pensamento e de expressão. Por que a gente não pode ensinar numa universidade pública a doutrina da Terra plana? Tem muita gente que mora em praia, pegava a régua lá da janela da casa, olha aqui, ó, a régua é reta, olha aqui no mar, ó, é retinho. Como que a Terra não é plana? Por mais boboca que seja, infelizmente isso é o bom senso. É o senso sendo aplicado, bom senso sendo aplicado. Né? Por que o Estado impõe oficialmente que a Terra não é plana? É errado, mas o moleque que pega a régua e diz, olha aqui, o mar está reto, quem diz que ele está errado de verdade? Está reto mesmo. Rigorosamente a Terra não é plana, porque é cheia assim, né? Na verdade não é nenhuma esfera, é uma bola que levou uma porrada ali, né? Ele foi o fim da sociedade, dá o Estado
que as pessoas, elas mesmas, tá? Considerem, né, que a Terra, tá? Tem terra para mim, né? Que a Terra, quando ela chega, ela está se todas as pessoas chegarem à conclusão, não precisa ter um Estado, né? Está promovendo uma doutrina para poder pegar o meu nome. Entendeu? Poder pegar o eles acabam sendo desarmados pelo conjunto, entendeu? Exatamente, conjunto da população. No caso dos professores universitários, tem o problema de que, enfim, é um ganha-pão, né? Dar aula é um ganha-pão importante, porque afinal vai para o Estado, quem trabalha no regime da RJU não é demissível ad nutum como o pessoal da CLT. As universidades, elas tentam contornar esse problema da imposição dos valores, elas não enfrentam o problema, de verdade. Elas procuram contornar advogando o pluralismo doutrinário. Elas postulam isso, porque eu prestei concurso para a Universidade Federal de Santa Catarina e fui proibido de ser admitido porque sou positivista. Marxista pode, feminista pode, liberal pode, fascista pode, positivista não pode. Eu fui proibido. O dono da banca disse não pode. Ele teve lá a fase da inquirição na banca. E estava muito claro que ele só me deixaria entrar se eu renegasse o positivismo, abjurasse. Ficou muito claro. Então, sabe, eles dizem que tem aí a pluralidade. Você é Galileu. Pelo menos eu não seria obrigado a ficar em prisão domiciliar, como o Galileu ficou, né? O Hernani queria responder? Dois detalhes interessantes a respeito da questão da separação dos poderes, e quando foi feita uma edição pelo Estado da biografia de Benjamin Constant pela imprensa nacional, isso foi um verdadeiro escândalo, porque primeiro o governo quis puxar o saco dos positivos, fazendo uma edição oficial da biografia, e foi difícil que a igreja aceitasse um lote, porque teve uma boa parte dos políticos que disseram, não, essa edição a gente não quer, que essa edição oficial de Benjamin Constant, não. A nossa a gente quer, mas essa a gente não quer, não. Eu quero o Estado financiando o positivo. Dessa forma. E um outro detalhe também interessante, Teixeira Mendes não aceitava nem carona em viatura oficial, para que ninguém dissesse, não, na hora de pegar uma carona você aceita o valorzinho do Estado. Ele não aceitava carona. Hoje em dia não é mais carro, hoje em dia é jatinho, né? É avião, né? Eu vou comentar com você. Que é o seguinte, tá? Sem levarmos em consideração uma suposta administração contratualista, né? Que nós, como equipe de associação, fizemos esse contrato com o Não quer pegar ali o microfone? pessoas têm valores. Como é possível uma pessoa, por exemplo, ter um segmento ser um republicano?
que ele possa pensar como republicano e abdicar de algumas crenças que ele Não é para abdicar. Aí é a questão. Não é para abdicar. Eu tenho que ser médico, mas amanhã eu tenho. Não é para abdicar, é o que eu falei, é uma autorrestrição. Eu dou o exemplo das roupas, das vestimentas. Servidor público tem lá o código, é o Código de Ética do Serviço Civil Público Federal. Como eu sou servidor público civil federal, eu tenho que seguir isso aí, né? Tá lá, eu tenho que usar roupas adequadas. Eu não posso ir lá de sunga. Não é porque Curitiba é a capital mais fria do país. Eu não posso ir lá de sunga porque é imoral. Meu chefe vai me dar uma juntada, vão abrir um processo administrativo disciplinar contra mim. O que é isso, Gustavo? Eu trato apenas com o meu chefe. Como eu sou pesquisador interno, eu não trato com aluno, com professor, eu trato só com o meu chefe. Eu trato com uma pessoa na universidade, de verdade. Meu chefe ia me dar uma juntada. Que história é essa? É a mesma coisa. É assim, nós vivemos numa democracia. Os valores da democracia começaram a ser disseminados por diferentes grupos sociais em diferentes momentos, por diferentes motivos. Começou a ser difundido e começou a ser absorvido pelo conjunto da população. Há elementos da chamada teoria democrática que são extremamente específicos, que são questões para pesquisadores acadêmicos, talvez para membro de partido político, mas não é para as moças ali do quadro das garinhas sorrindo, não é? Por outro lado, aquelas pessoas têm que conhecer um mínimo, não das ideias em detalhes, mas tem que saber que algumas coisas são certas e outras são erradas, que algumas são mais certas e outras são um pouco mais erradas. Por exemplo, o uso da violência. Todo mundo admite que é errado, mas a rejeição do uso da violência é algo muito recente. Muito recente, eu digo 30 anos. É agora que o STF rejeitou a tese de feminicídio, de homicídio de mulher por defesa da honra. Porra, isso aí é da semana passada, 10 dias. Sabe, o uso da violência é algo muito elementar. Tolerância com a diversidade alheia. Não estou dizendo aceitar a porcaria do nazismo. Estou dizendo aceitar que não acredita em Deus. Que é um negócio mais geral. Aceitar os homossexuais. Sabe, são coisas muito básicas, muito elementares. Então nós temos que distinguir. Entre o comum da população, os pensadores, os intelectuais e os agentes públicos. Sabe, tem que distinguir. E os intelectuais têm que promover os valores. E os agentes públicos têm que ser militantes no comportamento considerado adequado. Tem que ser militantes nisso. Cada vez mais se exige dos servidores públicos, eu digo isso porque eu sou servidor público, cada vez mais se exige dos servidores públicos um certo comportamento, e é um comportamento exemplar, não apenas porque nós temos que nos pautar pelo Código de Ética, mas porque nós temos que dar o exemplo para os outros. Sabe, é cada vez mais militante o que se exige de nós. Bem, assim como se exige para valores da chamada democracia, dever-se-ia exigir valores da laicidade do Estado. Sabe, é a mesma coisa. Nós consideramos que a laicidade do Estado é difícil. Nós consideramos que é difícil porque a gente quer que seja difícil. Porque nós estamos muito acostumados a ver na sala de sessões do STF um crucifixo em cima das armas da República. E o nome Armas da República é um nome detestável, que é armas. Podia ser brasão, mas o nome daquele símbolo é armas, né? A mesma coisa lá na Câmara dos Deputados, a mesma coisa no Senado Federal. Lá um crucifixo. No Senado Federal tem o busto do Rui Barbosa, então é menos mal. Não é? Mas na Câmara dos Deputados tem crucifixo lá em cima. Nós achamos normal o governo do estado do Pará financiar a celebração do Círio de Nazaré todo ano.
E dizem que é a maior festa católica do planeta. Né? São milhões de pessoas em barco lá no Rio Amazonas. A gente acha isso normal. Uma coisa é o governo do Pará manter o policiamento ali para ordem, manter ambulâncias para evitar alguma coisa. Isso é uma questão de ordem pública. Mas o governo financia, dá dinheiro. A gente financiou as jornadas internacionais da juventude católica quando houve aqui no Rio de Janeiro, não sei em que ano exatamente, mas houve financiamento. Está tendo financiamento do governo português para as jornadas internacionais da juventude lá em Portugal agora. Eu sei disso porque eu participo do grupo da laicidade portuguesa. Entende? Sabe? Então, é um valor como qualquer outro. Só que não é um valor como qualquer outro, porque é um valor fundamental. Mas em termos de pôr em prática, é um valor como qualquer outro. A níveis diferentes. Diferentes grupos, diferentes indivíduos, diferentes classes sociais lidam com ele de maneira diferente. Mas é um valor que tem que ser mais ou menos compartilhado, de cima para baixo, sem conversa. É isso. Você acha que o problema atual, principalmente em relação aos evangélicos, Eu não falei dos evangélicos, só para deixar claro. Eu não citei nominalmente, né? mas assim, eu acho que isso não tem como não dar nome, mas você acha que o problema da cidade, principalmente dos anos para cá, em relação ao evangélico, tem uma característica própria brasileira do patrimônio? Ou seja, por exemplo, sei lá, seria diferente, por exemplo, do caso, seria diferente do que no caso do primeiro-ministro lá Do Tony Blair. Porque parece que alguns deputados, por exemplo, senadores, enfim, alguns agentes de Estado, que parece que o aparato pessoal do Estado é como se fosse extensão de uma igreja. Bolsonaro. Sim. Nesse sentido você tem razão. O problema é que essa tese ela é muito fácil. Ela é muito fácil. Ela é muito fácil, sabe? O patrimonialismo, que é a tese lá do Raimundo Faoro, né? Pelo menos no âmbito das ciências sociais, do Raimundo Faoro, né? Ela é muito sedutora, é muito fácil, ela simplifica demais as coisas. O problema é que quando você examina o que aconteceu na campanha republicana, o que aconteceu em 1889, 1890 e 1891, a República foi proclamada a laicidade do Estado, ela foi estabelecida em 7 de janeiro de 1890, 2 meses depois da República. Por que demorou 2 meses para o decreto? Porque o Rui Barbosa ficou se enrolando. Senão teria demorado ali 10 dias, 1 mês, no máximo. Teria sido um decreto muito simples. Separação da igreja e Estado, acabou-se. É sério, eu não sei se no livro do Marx tem, mas aqui no meu livro eu tenho aqui os anexos das propostas. A proposta de Miguel Lemos e o texto final do Rui Barbosa. Miguel Lemos era muito simples, 4 artigos diretos, 1 linha cada um. O de Rui Barbosa é um texto enorme, cheio de incisos, sabe? Bem, isso é só digressão. Mas o que eu quero indicar é que se a gente pensa só na tese do patrimonialismo, a gente não entende o que aconteceu. E a República foi proclamada e a laicidade do Estado foi proclamada. E não houve ninguém reclamando da laicidade do Estado. Em 89, nem em 90, nem em 91. A gente até pode dizer que o Canudos foi uma revolta, mas Canudos foi outra história. Canudos é um caso totalmente à parte. Não houve revolta nenhuma. A Igreja Católica achou ruim, perdeu o apoio do Estado, mas depois, em 1913 ou 15, a Igreja reconheceu oficialmente que a laicidade do Estado foi a melhor coisa que tinha acontecido para ela. Inclusive, ela se metia no mecanismo, que a Igreja Católica era a primeira legislação de proposta.
fazer uma coisa que os positivistas ortodoxos vai lutar pela condição da democracia, porque a igreja não é a escola religiosa, praticamente por isso que foi patrimônio, era Estado que tinha os seus patrimônios. E também as ordens religiosas, por exemplo, né, não tinham uma certa autonomia, né, da sua formação, né, de novas ordens religiosas, entendeu? Ou seja, o Estado tinha certo poder sobre a sua autoridade religiosa. E isso é uma coisa que a igreja vai ter até ainda em relação à república. Entendeu? São coisas que ela vai ter que pensar. Então, exatamente. Com a República é proclamada a separação entre a Igreja e o Estado. A forma final, que é do Rui Barbosa, era inferior à nossa. Mas tá bom, foi feita. Bem, a pergunta que você fez: olha, mas e o patrimonialismo e os líderes políticos que tem lá curral eleitoral, blá 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 blá? Havia, hoje como havia naquela época, mas naquela época a laicidade foi proclamada, foi implantada. Bem, a diferença entre aquela época e a nossa é que naquela época ela era levada a sério, e hoje não é levada a sério. Sabe? O fenômeno político do curral eleitoral existia antes como existe hoje. Então o problema não é o curral eleitoral. O problema é a introjeção, é a aceitação efetiva do valor. Hoje não é levado a sério, antes era. É isso. É simplesmente isso. Teixeira Mendes argumenta exatamente isso. Tanto era aceito que não houve revolta. A República tanto era aceita que foi proclamada. Tem lá a frase lá do Aristides Lobo que o povo assistiu bestializado. Mas toda a historiografia atual reconhece que isso é uma bobagem. É bobagem. A República era amplamente aceita e valorizada. Era cantada pelo povão. E nisso do povão cantando a República, cantava a separação entre igreja e Estado. Então, é isso, sabe? Hoje não é aceito porque não querem aceitar. Por quê? Porque essa autorrestrição é uma autorrestrição, e as pessoas não querem ter essa autorrestrição. Pura e simplesmente. O Estado é muito sedutor. Eu tenho um amigo que fez doutorado, um amigo de Santa Catarina que fez doutorado na Unicamp. Aí ele estudou a revista. Estamos no Rio de Janeiro, o Ministério, o MEC era Educação e Cultura, né? O MEC fica aqui por perto, né? No Palácio Gustavo Capanema, né? Tinha a revista de cultura do MEC, gerida lá pelo Gustavo Capanema. Todos os intelectuais da era Vargas, todos, não eram os intelectuais favoráveis ao Getúlio Vargas, eram os intelectuais que atuavam na época da era Vargas. Graciliano Ramos, todos os comunistas, Graciliano era comunista, né? Todos os comunistas, Carlos Drummond de Andrade, que era discutível politicamente, todo mundo ia bater na porta ali do MEC para ter o apoio, para poder escrever e ter um trocadinho na revista lá do MEC. O comentário do meu amigo foi: olha, todo mundo batia na porta do Estado. Quem que não bate? Nós. Por quê? Porque a gente leva a sério isso. Por exemplo, na Constituição de 1924, você tem isso de fato, você começa a ter mais uma separação, se reconhece a educação do criminal oficial, mas o Dom Pedro I, que é a Constituição sozinha, de passagem, ainda admite a pluralidade de crenças. Algo desse tipo, está chique para você. Ele admite o culto privado, e desde que as igrejas ou os locais de culto não exibissem fachada, né, externa de igreja. Então, igreja apenas católica. Teria que ver o caso aí dos luteranos e o pessoal lá de Genebra, calvinistas, isso, os luteranos e os calvinistas. Teria que ver a situação deles. Mas todos os outros, assim, faça o que quiser dentro de casa.
Não vamos fingir que não existem. Então, e de novo, uma religião de matriz africana, proibido, é coisa de bruxaria. Bruxaria é proibido. Como assim bruxaria é proibido? O positivismo não existia na época. O espiritismo não existia na época também. Né? Então é isso. Você tinha uma liberdade, mas era formal. E ele aceitou, talvez um pouco pela influência iluminista ali do José Bonifácio e pela necessidade de trazer imigrante europeu de pele clara para as serras, daqui do Rio e lá para o sul do país. Então, mas a questão, por exemplo, o outro conflito que fica muito, para mim, fica muito mais entendendo essa questão, porque assim, desde que eu tive o francês, você tem uma separação muito clara, principalmente o que é público e o que é privado. E tem a ver com a sociedade civil, a compreensão da ideia de sociedade civil nasce quando você tem uma ideia de privado, do privado. O privado é tudo tem civil, por isso que o erro não é muito falou. Ele faz uma análise do começo de Portugal lá do século XIV, onde não havia essa separação, e o único conceito de patrimonialismo baseado nisso, claro, naquela época não havia uma distinção entre público e privado como essa pode ser francês, como a gente tem hoje. Dito essa direção, naquilo que era público, aquilo que estava alto no comum, lembrando que o professor, que está na aula do comum, estava na aula da questão, por exemplo, como é que o professor deve dar aula? Segundo, por exemplo, deixa do carro, cansado, mas a gente, apesar da diferença, o carro vai nessa linha que você estava defendendo. Ele era ambíguo a respeito, né? Mas, por exemplo, Ele era republicano, mas como sociólogo ele assumia que isso de laicidade é meio conversa fiada. Então ele era meio ambíguo. não, porque assim, eu dando aula, qualquer pessoa dando aula, eu tenho que cumprir minha função como profissional. Então, se eu sou médico, por exemplo, eu não posso distinguir se você é direita, esquerda, liberal ou se é conservador. Tem que atender que eu estou cumprindo minha função, por exemplo, eu sou um médico do Estado. Então, o professor tem que cumprir a função dele. Apesar do que o Conselho Federal de Medicina queria, né? É porque o Conselho Federal de Medicina, durante a pandemia, é picuinha política, né? Durante a pandemia, o CFM claramente se orientou politicamente. Por exemplo, aceitando a legitimidade do kit cloroquina. Né? Mas deixando isso de lado, né? Mas, por exemplo, até na própria Constituição, a questão do nome de Deus, que é o partido lá que a gente colocava ali, Foi Ulisses Guimarães. então, mas se você foi alguma mais direito constitucional, na bloco, posteriormente, analisando, teve um debate com o Grêmio não faz parte do a Grêmio não faz parte do texto constitucional, embora esteja na Constituição, teve um debate sobre a proteção dos Deus e tal. O STF definiu, acho que faz uns 10 anos, que o preâmbulo ele não tem valor jurídico, mas ele tem valor moral. Quer dizer, é um tecnicismo juridicista, né? Mas enfim, fica tudo ambíguo, né? A gente aceita ou não? Tá lá. Tudo isso para dizer o seguinte, a gente também, porque a questão é a gente ver como é que é feito, como é que é feito as leis, o legislativo, porque assim, ele na função deputado da função legislativa, ele está ali como funcionário público, em regime especial, temporário, mas está ali como servidor do comum, de certa forma. E como ele vai fazer a lei, por exemplo, ele vai, da mesma forma
conseguiram pluralidade de pensamento, porque ele tem uma outra visão. Não, mas de novo, veja, os juízes têm liberdade de decisão, mas é uma liberdade limitada. Primeiro que eles não podem tomar decisões contra a lei. E, em segundo lugar, sempre há o poder de revisão. Bem, aí surgem aqueles problemas. Os legisladores, quando criam as leis, em particular quando a Assembleia Constituinte, lá em 87 e 88, fez a Constituição, eles não estavam imbuídos do valor da laicidade. É esse problema fundamental. E o STF, que na prática define o que é a Constituição, ele também não está imbuído da laicidade. Por exemplo, o Alexandre de Moraes, há alguns anos, naquele negócio da liberdade do ensino religioso nas escolas públicas, o Alexandre de Moraes elaborou o voto que virou o acórdão, que foi a decisão final, né? Ele foi o voto divergente contra o Luiz Roberto Barroso. Ele disse que o Estado laico não impede a presença de ensino religioso doutrinário. Não é? Então, bem, a gente volta sempre a esse problema. As pessoas têm sua liberdade de expressão, mas depende do agente. Todas as ações são passíveis de revisão, exceto as decisões do STF. Não é? A gente chegou ao STF, o STF mandou as favas à laicidade. O voto Alexandre de Moraes, acórdão Alexandre de Moraes sobre ensino religioso. O Estado pode professar ensino religioso confessional, em vez de dar um viés antropológico, histórico, etc, etc. Bem, isso na prática acaba com a laicidade do Estado. Deixando de lado a presença ou não de Deus no preâmbulo, deixando de lado o artigo 60, que é uma das cláusulas pétreas, né? Eu não sei se é o 19 ou o 60, é um dos dois que estabelece a suposta laicidade do Estado. O Alexandre de Moraes deu o voto divergente e virou o acórdão, voto vencedor. Não tem laicidade do Estado no Brasil. Seguido pelo Gilmar Mendes, contra o primo do Collor de Mello, Marco Aurélio de Mello. E foi um dos mais importantes defensores do republicanismo no Brasil. Ele falou lá umas bobagens no final, mas enfim, ele era republicano. Tá bom, é isso, né? Podemos encerrar a mesa? Podemos? É isso então. Ufa. Que bom que rendeu. Caramba.